Quem foi Abigail? E o que a Bíblia fala desta mulher corajosa, que foi hospitaleira em ajudar a Davi e seus guerreiros, e que precisava de alimentos para continuar na batalha. Esta história está relatada em 1 Samuel 25, verso 2 e 3. Peço que vocês se inscrevam no canal, curtam, compartilhem e comentem. A paz do Senhor a todos. É sobre isso que vamos falar nesse vídeo hoje. A coragem de uma mulher pacificadora, que tinha um marido arrogante, insensato, por nome de Nabal. Pois bem, essa história fala de uma mulher chamada Abigail, que foi uma mulher de Deus e que salvou a sua família da ignorância do seu marido Nabal. O seu marido era um homem ruim, mas Abigail era sábia. E por causa da sua sabedoria, Abigail ganhou o favor do futuro rei Davi. Abigail era casada com um homem muito rico chamado Nabal. E sua riqueza vinha das muitas ovelhas e cabras que possuía. Mas apesar de ser rico, Nabal não era generoso, ele era ruim e insensato. Abigail, por outro lado, era inteligente e muito bonita. Nesse tempo, Davi estava fugindo de Saul, que estava com inveja e não queria que Davi se tornasse rei depois dele. Davi tinha juntado um bando de guerreiros que o acompanhava para todos os lugares onde fugia. Mas, para continuarem nesta vida, os guerreiros de Davi precisavam de mantimento. Era normal alguns bandos de guerreiros assaltarem lugares desprotegidos para sobreviver, mas Davi não fez isso com Nabal. Davi decidiu tratar bem a Nabal. Davi até poderia facilmente tirar tudo o que quisesse desse tal Nabal. Mas, em vez disso, Davi enviou uma mensagem educada, pedindo comida para, então, o fazendeiro Nabal. Mas Davi preferiu agir pela generosidade de Nabal, que pediu para que enviasse o que lhe pudesse. Isso não era pedir muito, porque os homens de Davi tinham protegido os pastores e os gados de Nabal de outros perigos e não tinha roubado nada. Mas Nabal não tinha generosidade, nem sensatez. Ele se recusa a ajudar Davi e ainda o insultou. Quando Davi recebeu a resposta, ele ficou tão zangado que prometeu se vingar de Nabal. Ele juntou seus homens para matar todos os homens da casa de Nabal. Os servos de Nabal não conseguiam conversar com ele, por isso foram falar com Abigail, que não sabia o que tinha acontecido. Quando ela ouviu o tamanho da maldade que o seu marido tinha feito, Abigail ajuntou rapidamente muita comida, sem contar para Nabal. Ela foi entregar a comida pessoalmente para Davi. Abigail encontrou Davi na estrada, já a caminho para destruir a sua família. Ele estava muito irado com as palavras de Nabal, mas Abigail se prostrou diante de Davi, assumiu a culpa e pediu perdão. Ela explicou que seu marido era insensato e pediu a Davi para mudar de ideia e aceitar aqueles alimentos, aquela comida. Abigail acreditava que Deus iria castigar Nabal. Davi não precisava se vingar. Isso seria errado e apenas iria lhe causar mais problemas no futuro. Davi ficou impressionado com a sabedoria de Abigail em pacificar aquilo que seria uma tragédia. Davi reconheceu seu erro de querer se vingar e preferiu então abençoar a Nabal e perdoar Nabal. Davi aceitou o presente de Abigail e se foi embora.
Abigail, ela volta para casa, mas Nabal estava bêbado, por isso ela só lhe contou o que tinha feito no dia seguinte. Quando Nabal ouviu o que tinha acontecido, ele ficou paralisado. E 10 dias depois, Deus tirou a vida de Nabal. E quando Davi soube que Nabal estava morto, ele chamou Abigail para ser a sua esposa. Abigail aceitou a proposta, deixou sua casa e se tornou uma das esposas de Davi em 1 Samuel, capítulo 25, versos 40 a 42. Abigail ainda enfrentou vários desafios. Davi era um homem foragido e ela teve de viver como fugitiva durante alguns anos. Certa vez ela foi levada prisioneira dos amalequitas junto com as famílias de todos os guerreiros de Davi, e Davi teve que ir para salvá-la. No entanto, mais tarde Abigail ganhou segurança, prestígio quando Davi se tornou rei. Ela também teve um filho de Davi, e chamando de Daniel, também conhecido como Quileabe. Abigail foi sensata, temente a Deus, e ele a recompensou por sua sabedoria. Que Deus levante homens e mulheres temente e fiel a Jesus Cristo para ser pacificadores, generosos como foi Abigail. Que em tempos difíceis nós venhamos ser os pacificadores de Deus na terra. Levar o evangelho de paz a todos. Que Deus então abençoe a todos vocês que ficou até aqui neste vídeo. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Shalom, paz.